Restaurar a saúde sempre foi o objetivo da medicina. E isso é tão belo quando a gente usa um antibiótico e cura uma pneumonia, ou quando o ortopedista coloca um gesso ou faz uma cirurgia e restaura um osso quebrado. Realmente essa saúde é restaurada. Mas em doenças crônicas, em doenças degenerativas, em doenças que têm outras causas associadas, isso não tem sido possível, uma vez que são necessárias muitas medicações para o controle da doença. Mas isso tem sido uma busca incessante dos nossos pacientes e nós nos aliamos a eles para que a gente pudesse encontrar essa restauração. Então, em muitos casos, nós temos visto, sim, na nossa prática, na nossa experiência, nessas últimas décadas, nós temos observado restauração de saúde, onde ela foi realmente perdida, onde a gente viu doenças degenerativas, doenças imunológicas, doenças reumatológicas, doenças ginecológicas, sendo restauradas, não porque a gente está tratando essa doença, mas porque a gente está colocando o organismo em modo saúde e o próprio sistema de autocura do organismo, chamado sistema imunológico, responsável pela reparação, pela limpeza do organismo, ele se autocura, ele se autotransforma e regula as funções até gerar uma restauração da saúde. Os passos LORE são uma série de passos que nós temos incorporado e que nós conjugamos com esse nome. São passos e ferramentas que nós usamos. L significa limpar, O significa oxigenar, R significa restaurar, D significa decodificar e E é a espiritualidade conectada à saúde. Então, começando pelo L. L seria limpar o organismo. Nós sabemos que, desde a época lá do Galeno, do Dr. Galeno, na Roma Antiga, era muito importante fazer as saunas medicinais, a limpeza do organismo, a desintoxicação. Hoje, todas essas formas são bem-vindas, mas nós vemos alguns avanços das tecnologias, principalmente na biofísica aplicada à saúde, e nós conhecemos esse gênio da nova ciência global que promove aí uma ontoforese eletrônica, promove a ação de uma desintoxicação mais profunda, que restaura as funções tanto hepáticas, quanto renais, quanto a retirada de certos metais pesados, de uma forma que é uma novidade absoluta e que ainda vai ser incorporado na medicina, mas nós já estamos vendo resultados. O O é a oxigenação. Oxigênio é vida e ele tem diversas formas. Tem o oxigênio propriamente dito, tem os aparelhos da câmara hiperbárica que se fazem tratamentos para queimados, para uma série de questões médicas já estabelecidas, e tem a ozonoterapia. E nós queremos até agradecer a doutora Maria Emília Gadelha como presidente da Sociedade Brasileira de Ozônio Medicinal, que tem nos ensinado tanto e que tem essa luta incessante pela aprovação da ozonoterapia na medicina. Nós temos visto muitas ações desse ozônio, nós sabemos que ele é liberado em vários países e nós estamos acompanhando essa liberação também aqui no Brasil para que possa ser mais amplamente utilizado. Por enquanto, ele é liberado para enfermagem, ele é liberado para fisioterapia e para algumas áreas da saúde. O R tem a ver com a regeneração. Como é que a gente vai essa regeneração? Tem vários modos. O principal é utilizar a reposição de vitaminas e minerais que estejam faltando. Então, por exemplo, da mesma forma que uma pessoa com anemia extrema precisa de um ferro intravenoso, algumas vezes até bolsas de sangue, nós também estamos repondo as vitaminas deficientes, os minerais, outras substâncias que estão deficitárias e outros elementos do sangue quando necessários. Então, por exemplo, nós temos visto que ao redor do mundo estão se utilizando as células tronco. Nós conhecemos que o top do mundo é a Índia. A Índia tem trazido cursos maravilhosos em relação à utilização da regeneração de tecidos através das células tronco. E o México também, nós fomos até o México nos atualizar. E isso mostra que esse é um campo que está em franco desenvolvimento,
onde a regeneração de estruturas e tecidos vivos está sendo tentada através da reposição de certas substâncias como células-tronco. D, nós chamamos de decodificar. É entender qual é o código, qual é a mensagem que o seu cérebro está lançando, que está comandando sobre as suas células para poder modificá-la. Ou seja, nós damos muita importância a essa conexão mente e corpo, essa conexão psicossomática, essa questão que leva as emoções a te colocarem no modo saúde ou te colocarem no modo sobrevivência. Então, como funciona? Quando você está com excesso de adrenalina, excesso de cortisol, nós vemos que muitas vezes acontece essa questão de paralisar o sistema imunológico, onde nada pode ser reparado, nada pode ser limpo, uma vez que você está apenas tentando sobreviver. Adrenalina alta, cortisol alto levam esse modo de sobrevivência e a saúde inteira fica debilitada e a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Nesse sentido, nós acabamos desenvolvendo a ferramenta de um curso de neurotransmissores, onde a pessoa entende qual que é a química que está governando o seu cérebro, se é a adrenalina, se é o cortisol, e como poder equilibrar isso através de subir outros neurotransmissores benéficos, como a serotonina, como a GABA, como a ocitocina, e poder modular com a autotransformação. Então, são cursos muito acessíveis, estão lá no lorenavello.com, na área de cursos. São possibilidades onde a pessoa traz para si mesma um conhecimento e em seguida, através desse conhecimento, ela aprende a modular a sua química fazendo essa autotransformação. É uma ferramenta que ela é prática, porque as pessoas não precisam tomar remédio o resto da vida. Muitas vezes sim, nós temos que encaminhar para o psiquiatra. Muitas vezes sim, nós temos que dar fitoterápicos ou fitoativos ou aminoácidos como o triptofano, que é o precursor da serotonina, e nós associamos todas essas ações médicas ao aprendizado de hábitos saudáveis, inclusive hábitos mentais, hábitos de pensamento, hábitos de automodulação. Então essa ferramenta é muito importante para nós, incorporar a química do bem para que você otimize a função do sistema imunológico e esses, como a gente explica para os pacientes mais simples, esses soldados do bem vão fazer o trabalho com toda a matéria-prima riquíssima que nós estamos fornecendo. Agora, esse prédio biológico precisa ser mantido. Você vai ter que limpar assim toda semana a sua casa, seu prédio biológico, para que ele não acumule toxinas a ponto de gerar doenças. Então, nós entendemos que o jejum espiritual, o jejum intermitente, a água em jejum, a água com limão, os sucos que as nutricionistas ensinam para te desintoxicar, as saunas e todas essas ferramentas são absolutamente benéficas, o suor em si, além desses aparelhos que estão sendo desenvolvidos. Então, aprenda a desintoxicar. Nós damos muito valor a isso porque tem uma nova área que sendo estudada que chama homotoxicologia, o estudo das toxinas dentro do organismo humano. E a gente sabe, né, desde a reação do organismo, uma toxina inicial ali, o organismo tenta eliminar, não consegue, faz como se fosse uma piscina, engloba com água, é um cisto. Pronto, neutralizou esse invasor. Se essa toxina é mais perigosa e o organismo não consegue neutralizar com esse cisto, vai fazer como se fossem novelos, vai fazer uma camisa de força em camadas, que são os nódulos. Agora, se essa toxina é tão perigosa que consegue, esse invasor escapa dessa camisa de força e vai entrar dentro do DNA celular e provocar uma mutação, aí sim nós temos uma doença ruim, nós temos uma doença degenerativa ou até um câncer que a gente não queria. Então nós precisamos todos esses fatores para limpar, tirar essas toxinas que vão provocar tanto malefício no organismo. E aí a gente tem todas essas ferramentas que você pode escolher para ir limpando esse predinho biológico. E o E é a cereja do bolo. É o tema que eu escolhi nesse doutorado de espiritualidade e saúde. É a espiritualidade associada ao equilíbrio do ser humano enquanto ser integral
e promovendo saúde. Do que se trata? É saber que certas virtudes espirituais, como por exemplo o amor, a alegria, a paz e outros, como a fé, o domínio próprio, são capazes de equilibrar sistemas e órgãos no nosso organismo. Isso é tão belo, tão maravilhoso, que nós podemos ver, por exemplo, por que tem tantas pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas que têm um excesso de perfeccionismo, um excesso de detalhamento das suas tarefas e uma vontade de excelência tão grande. Por quê? Porque estão faltando certas virtudes espirituais na sua vida, como, por exemplo, paciência, como, por exemplo, domínio próprio. E as pessoas que estão com excesso de ansiedade, Porque quantas vezes nós nos pegamos numa roda viva, tendo taquicardia, tendo nó na garganta, com uma sensação de que o coração vai sair pela boca, como os pacientes falam, com excesso de ansiedade. Então, no excesso de ansiedade, ou nós temos que usar um ansiolítico, uma medicalização, um remédio psiquiátrico para equilibrar essa ansiedade, ou nós podemos incorporar essa ferramenta que é trazer a virtude espiritual para si mesmo através do curso de meditação. E é aí que vem a beleza. Nós acabamos desenvolvendo esse curso para ajudar os nossos pacientes, onde a pessoa aprende a incorporar essas virtudes. Então, para cada questão, tanto emocional, psicológica, psicossomática, ou até de manifestação clínica com um nome, com um diagnóstico médico, nós sabemos que existem virtudes espirituais que vão nos ajudar, que vão ajudar os nossos pacientes nesse equilíbrio. Então, na incorporação de cada uma dessas virtudes, num tempo prático, específico, onde a pessoa cria seu jardim secreto e se conecta à fonte 12 minutos por dia, a pessoa vai aprender a incorporar através da repetição, da visualização, da mentalização, do foco, da alegria que brota nessa conexão. A pessoa vai incorporando essas virtudes uma a uma, no caso específico da necessidade do órgão que a gente quer equilibrar, e a gente vai vendo essas virtudes equilibrando a química mental, equilibrando funções fisiológicas, equilibrando membrana celular, e a gente observa que o comando da célula para que toda essa restauração, a partir da matéria-prima, a partir da oxigenação, já tendo feito a limpeza, possa dar resultado. Então, cada um desses passos é concatenado nessa experiência de restaurar a saúde do nosso paciente, e nós vamos orquestrando toda essa questão, nós vamos cuidando desses passos, observando o resultado, orientando o nosso paciente, guiando, é mais para cá, é mais para lá, incorpora essa ferramenta, vamos fazer isso, temos a possibilidade do nível A, do nível B, do nível C, você quer fazer sozinho na sua casa, você pode fazer os cursos, vai incorporando saúde, vai incorporando o aprendizado dessa promoção, preservação e restauração da saúde, ou você quer ajuda, você quer vir e tomar fórmula, vir e ter a reposição na veia, você quer vir e ser oxigenado de uma forma mais rica, ou você vai fazer o seu exercício, o que você quer? Quer tentar uma terapia com a nossa rede de psicólogos, você quer ajuda nesse sentido, vai fazer sozinho o curso de neurotransmissores, você está perto, você está longe, quer fazer o curso de meditação milenar. Esses cursos estão todos lá no site Lorena Velho, mas a pessoa pode optar, são diferentes caminhos, são diferentes níveis de opção. Normalmente nós explicamos para o paciente assim, olha, neste momento você está indo nesse trilho que está fabricando doenças, basta você mudar de direção e começar a promover, preservar e restaurar a saúde, que não importa a velocidade que nós formos, você é responsável para cuidar desse predinho biológico. Nós vamos dar a consultoria e nós vamos focar nesses passos para que a gente observe como a pessoa está respondendo, como os exames laboratoriais estão aparecendo, como os exames de imagens vão sendo transformados, para que a gente observe o resultado de todo esse trabalho em conjunto que auxiliam na saúde, que fazem essa promoção, preservação e principalmente restauração da saúde.
Tudo isso você pode aprender, tudo isso você pode ser ajudado, tudo isso você pode ser orientado por alguém da nossa equipe, pela equipe médica, pela equipe da enfermagem, pelos colaboradores. Nós formamos toda essa rede de cuidado com essas ferramentas do LOD com o objetivo de realmente te ajudar. Estamos à disposição.